Você já se imaginou tendo super força? Poder correr super rápido? Com habilidade de ler mentes ou prever o futuro? E poder brilhar ao sol? Agora, e namorar essa pessoa, já pensou? Bella e Edward, a saga Crepúsculo, Como Vou Sobreviver Sem Você no Amanhecer. A Bella, protagonista do filme aclamado pelo seu nicho de fãs, Crepúsculo, passa toda a sua história só pensando nisso. Quem é Bella Swan? E qual é o seu papel na história? A partir do momento que Bella bate os olhos em Edward, o mesmo predomina seus pensamentos e influencia suas ações em todo o decorrer do filme. Após se mudar para Forks para deixar de se sentir como um estorvo para a mãe, Bella encontra os Cullens, que são quase como a realeza de Forks, lindos, ricos e intocáveis. Apesar de Bella se sentir deslocada, os Cullens são um exemplo tátil daqueles que não se encaixam, projetados para serem destacados, especiais e superiores, seja pela beleza fria e esculpida, pelo poder financeiro mostrado pelos carros de luxo ou roupas de grife, ou pelo fato de escolherem nunca se misturarem com os demais. Até que Edward, entregado pela Bella, decide quebrar esse padrão. A personagem que vem do mundo literário escrito pela Stephenie Meyer atua como a encarnação da garota que é diferente das outras garotas, apesar dela ser somente uma garota normal. Estereótipo da Bella: garota comum, a donzela passiva. Ela é escolhida entre as comuns por alguém extraordinário, um vampiro de 104 anos, que não ia querer esse partidão. Ela é a típica garota que prefere livros a festas, que não liga muito em se arrumar ou para sua aparência, e que tem dificuldades para reconhecer suas próprias qualidades, sempre humilde e casta, deslocada e introspectiva. A falta de autonomia em Bella Swan leva a personagem a transitar entre os estereótipos da garota comum e da donzela passiva. Apresentada como uma adolescente tímida, introspectiva, deslocada e com poucos amigos, Bella finalmente se vê no centro de alguma coisa: a vida de Edward Cullen. No entanto, sua crescente dependência emocional e física remete à clássica figura da donzela em perigo, típica das narrativas românticas convencionais. Sempre à espera de ser salva por um príncipe encantado, seu relacionamento com Edward se torna algo que a consome por completo, transformando-a em uma protagonista que reafirma a fragilidade feminina diante de um homem idealizado, disposto de tudo por ela. Mesmo quando apresentada a oportunidade de se transformar em uma vampira e estar de igual para igual com os seres sobrenaturais que a rodeiam, seu principal desejo para passar pela transformação é o fato de que assim, ela passará a eternidade ao lado do seu namorado, jovem e bela. A ausência de Edward a destrói. Bella mergulha em uma espiral de pensamentos autodestrutivos em resposta ao abandono no segundo livro e, posteriormente no segundo filme, da saga, revelando o quanto sua identidade foi dissolvida na presença e ausência do seu amado. Exemplos do tipo: com papéis de gênero bem definidos, Crepúsculo exerce uma crítica velada às outras maneiras de ser feminino. Bella e todas as outras personagens como ela demonstram as características conservadoras esperadas de uma boa moça que continuamente deixa que os personagens masculinos de suas histórias tomem as suas rédeas. Anastasia Steele, de 50 Tons de Cinza. Aurora, do clássico A Bela Adormecida. Clary Frey, de Instrumentos Mortais. Lina Duquesne, de 16 Luas. Nora Grey, de Sussurro. Tessa Young, de After. E Helena Gilbert, de O Diário de um Vampiro. A princípio, muitas delas são retratadas como jovens comuns, com inseguranças e desejos cotidianos. Anastasia Steele é uma romântica literária. Helena Gilbert passa parte do seu tempo livre escrevendo em seu diário no cemitério. E Nora Grey é uma garota comum, vivendo um dia do ensino médio de cada vez. Essas personagens inicialmente parecem ser figuras com potencial para alcançar autonomia e independência, mas logo se veem definidas por suas relações com homens que, de alguma forma, moldam seus destinos e decisões. Elas vivem em mundos onde as questões emocionais e os relacionamentos se tornam a principal força propulsora da narrativa, e sua autossuficiência acaba sendo ofuscada por suas dependências emocionais e até físicas dos parceiros masculinos. Tímidas, baixa autoestima, envolvidas com parceiros sobrenaturais ou super ricos, escolhidas como únicas mesmo sem saber porquê, passivas ou estão em perigo, ou o parceiro toma iniciativa que desenvolve um enredo. Essas protagonistas compartilham um conjunto de traços que as posicionam dentro de um molde recorrente da ficção contemporânea voltado ao público jovem e adulto. São, em sua maioria, tímidas, inseguras e com baixa autoestima. Representadas como garotas comuns,
não se destacam por talentos ou ambições excepcionais, mas são inesperadamente escolhidas como figuras centrais por parceiros poderosos, sejam eles sobrenaturais, como vampiros, anjos ou feéricos, ou homens extremamente ricos e influentes. Essa escolha, quase sempre sem explicação objetiva além da atração irresistível do parceiro, reforça uma ideia de valor atribuído à mulher pela via do amor romântico e da validação externa. Estes exemplos são uma compensação simbólica para os dilemas modernos, causando uma identificação por se tratar de garotas comuns e fuga por estarem inseridos em contextos que passam do comum para o fantástico ou extraordinário. Além disso, são personagens passivas dentro de suas próprias narrativas, estão frequentemente em perigo ou em situações de vulnerabilidade emocional e física, e o avanço do enredo costuma depender das decisões e ações do parceiro masculino. Seja o vampiro que retorna, como Edward, o anjo que a salva, como Pat, o bilionário que a transforma, como Christian Grey, ou o guerreiro fake que decide treiná-la, como Rhysand, o protagonismo dessas histórias frequentemente se desloca do eixo feminino para o masculino. Essa estrutura narrativa revela uma fantasia romântica enraizada no ideal da salvação amorosa. A mulher é especial, mas não sabe disso. Está perdida, mas será encontrada. É frágil, mas será protegida. Nunca por si mesma, mas por um outro que a torna completa. Quem é Edward Cullen? O seu papel na história. O detentor do recorde de mais tempo vivido com 17 anos, Edward Cullen é visto pela primeira vez em tela quando chega desfilando pela cafeteria, com um close na sua belíssima face. Ele olha para Bella, a encara e então desvia o olhar, como se ele detectasse, já à primeira vista, que Bella não é como as outras, até porque ela conseguiu algo que nenhuma outra jamais conseguiu: capturar sua atenção. Estereótipo do Edward, o namorado perfeito, homem ideal, escrito por mulheres e para mulheres. A figura de Edward Cullen ultrapassa a função de um simples interesse amoroso. Ele é moldado como um ser de beleza etérea, com autocontrole absoluto e uma moralidade quase divina. Não se limita a ser o par romântico de Bella. Ele assume o papel de escudo, guardião e salvador, protegendo-a tanto dos perigos externos quanto de si mesmo. A relação entre os dois evoca o mito clássico do cavaleiro e da donzela, reconfigurando dentro do imaginário juvenil e contemporâneo. Dotado de imortalidade e de poderes sobrenaturais, Edward representa uma visão idealizada do herói romântico, cuja existência gira em torno de resguardar a protagonista frágil. Essa estrutura narrativa reforça a noção de que o propósito e a salvação de Bella estão diretamente ligados com a figura protetora de Edward, reiterando o estereótipo da donzela em perigo que depende do herói para existir com segurança e significado. A idealização de Edward, vista pela primeira vez na personagem do Sr. Darcy de Jane Austen, inspiração para Meyer e outras autoras, refletem a construção do homem perfeito sob o olhar feminino, como apontado pela jornalista Bianca Smerdello, em sua análise sobre personagens masculinos idealizados por mulheres. Esse ideal também encontra ecos no fenômeno contemporâneo dos chamados Internet Boyfriends, celebridades como Timothée Chalamet, Pedro Pascal ou Paul Mescal, que ganham fama não apenas por seus trabalhos, mas pela imagem que passam de uma masculinidade sensível, gentil e esteticamente apreciada nas redes sociais. Eles funcionam como projeções modernas do parceiro ideal, acessíveis o suficiente para serem reais, mas ainda envoltos por uma aura de perfeição e mistério. A lógica é semelhante à de personagens como Edward ou Rhysand de Cortes de Espinhos e Rosas, sugerindo que, mesmo fora da ficção, a fantasia do homem ideal continua sendo cultivada e consumida no imaginário coletivo feminino. Essa representação atende aos desejos do público feminino por um companheiro que combine força e sensibilidade, proteção e respeito. Uma fantasia poderosa e inofensiva, que não busca trazer mudanças, mas oferecer consolo, idealização e desejo controlado. Com base nas frustrações enfrentadas pelo público, nascem esses padrões irreais de masculinidade e relacionamentos, levando a expectativas que dificilmente são correspondidas na vida real. Assim, Edward Cullen não é apenas um personagem fictício, mas um símbolo das complexas interações entre fantasia, desejo e construção social de gênero nas narrativas contemporâneas.